Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para o estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Grilhões Partidos, é o segundo da série sobre obsessão. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que assistem depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, toda terça-feira, após as 21 horas, nós publicamos um vídeo no canal. Peço agora que vocês desliguem seus microfones, para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a paz de Jesus. Que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização desta tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos começar. E eu mexi aqui no resumo, mas tudo bem, eu vou puxar lá para frente. De aparecer, que às vezes dá uma paradinha, demora um pouquinho aqui. Pronto. Ultimamente tem agarrado na hora de passar. Bom, então hoje é capítulo 10. Hoje nós só vamos estudar um capítulo, porque na verdade ele está bastante conteúdo, tá? Então vamos estudar só um. E começa com a pergunta do Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 6, a pergunta 264. E é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? E a resposta é: ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação, da expiação dessas faltas, e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outro desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, essa pergunta 264, ela traz aqui uma resposta, né? Que depois, e aí a gente vai falar aqui logo no começo, eu já vou entrar nesse assunto, não vou nem começar a ler o capítulo ainda, já vou entrar com essas explicações para não ficar perdido, né, o assunto. É que depois vamos ver André Luiz, vamos ver outros espíritos trazendo essa resposta de outra forma. Então, assim, para quem não quer ler outra coisa a não ser Kardec, e quando a pessoa fala nesse assunto, vocês vão reparar que tem gente que fala assim, sempre fala. Não, o espírito ele sempre escolhe as suas provas, mas há controvérsia. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que foi psicografado por Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, em 59, gente, a pergunta foi feita para o André Luiz responder. Há reencarnações que se processam sem consulta ao espírito que vai reencarnar? E a resposta é sim. Isso ocorre com relação aos espíritos que necessitam de segregação em certas lutas no plano físico. A medida é comparável à que assumimos no mundo com enfermos e criminosos. Né? A pessoa está doente, aí você vai perguntar para ela: você quer que eu te faça um tratamento com você? A pessoa está doente, está lá internada, você já vai fazer, né? Sem perguntar nada. É que ele fala aqui, sem que eles perguntem, fala aqui sem processo, sem consulta. Né? E os criminosos também, que não vai consultar. Você quer ficar preso? Não quer, né? A pessoa vai entrar por quê? Pela própria condição ou conduta, estes perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo,
em que se lhes perdura a enfermidade ou em que se mantenham sob as determinações da justiça. Então, a resposta é sim. Ocorre a encarnação, sim, sem consultar e sem você escolher prova alguma. Agora ele vai detalhar mais um pouquinho. São os problemas especiais, em que, na individualidade, renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas, ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Então, a pessoa nasce com alguma deficiência, né, física, mental, seja o que for, que fala do cérebro, que fala da mutilação, e sempre no local onde alguém vai dar carinho, vai estar vivendo em abnegação, porque precisa cuidar daquele doente, né, e tratá-lo com carinho. Esses espíritos, no caso, que vão encarnar, que, no caso que está contando aí, antes de encarnar, né? Incapazes de eleger o caminho do reajuste, pelo estado de loucura ou de sofrimento que evidenciam lá na erraticidade, semelhantes enfermos são decididamente internados na cela física, como doentes isolados, sob assistência precisa. Então, geralmente, são espíritos que estão desequilibrados. Aí ele fala aqui que eles estão no estado de loucura ou sofrimento demais, a pessoa, eu digo desequilibrado totalmente, né? Ou a pessoa já está completamente dementada. Tem muitos espíritos que ficam assim no plano espiritual e necessitam reencarnar, né? Com problemas sérios. Aí também eles falam, às vezes, né, alguns livros comentam sobre o suicídio, quem é suicida, que também depois, para reencarnar, precisa, ele está lá tão desequilibrado, que aí ele vai ter esse tipo de. Vão escolher por ele as provas, né? Vão ver por ele, vai explicar aqui depois quem é, né? Então, eles vão ser internados na cela física, como doente, uma assistência precisa. Então, sempre terá assistência. Os espíritos inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmo tiranizante. Então, o que acontece com eles? A ideia é sempre a mesma. Então, é o caso suicida, que fica toda hora lembrando de como ele foi o suicídio, ele fica revendo aquilo ali. Ou as pessoas que foram criminosas, não ficam vendo aquele crime acontecendo. Então, gente, sempre pensando, são espíritos que estão desequilibrados. Não tem condição de, eles nem, como a gente fala, hebetados, dementados, não tem condição de conversar de nada, tá? Então, eles, nessa maioria, padecendo de monoideísmo e tiranizante, né, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam. Então, aqui estamos falando também daqueles que são obsessores, que ficam junto das pessoas, e aí o que a providência, né? O que os planos divinos fazem? Ele já está colado, já vimos isso em outros livros que a gente estudou antes. Aquele espírito está colado naquela entidade, né? Lógico que é uma mãe que ele está sendo o obsessor dela, e ele vai e já entra, já está colado e vai, como ele fala aqui, entra em simbiose com a organização feminina. Tá? E aí o que acontece? É quando ela vai ficar grávida, quem é o espírito que entra? Justamente aquele obsessor. Então, experimentando, e quando ele entra nessa simbiose, vai experimentando o definhamento do corpo espiritual ou o fenômeno de ovoidização, sendo inelutavelmente atraído ao vaso uterino, em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Então, aqui nesse momento, vai valer a parte hereditária. Tudo bem? O obsessor tem uma história antiga com a pessoa, mas às vezes não. Às vezes esse obsessor é aquele só que a mulher alcoólatra está nas ruas, ou drogada, né? Um craque assim na vida, está nas ruas e eles estão com ela. E aí aquele espírito que é tão viciado quanto ela e vive junto dela para captar aqueles fluidos, ele não tem uma história com ela antiga, mas aí nesse momento ele é atraído ao vaso, quando tiver a fecundação lá, quando tiver a relação sexual, ele vai ser ele que vai ser atraído para nascer. Então, seria um caso da hereditariedade, é dela e o do pai, né? Bom, entre ambas as classes, porém, contamos com milhões de espíritos medianos. Aí falou do espírito inferior, agora falou do mediano. Na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas. Isso é a mediana, na verdade, vamos dizer, a maioria, né? Cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de prevenção. Uma maioria que esteja no mediano, né? Porque aqui ele acaba dizendo, o André Luiz acaba dizendo que a maioria das pessoas estão mais para o desequilibrado. Vamos lá, no livro do Manuel Filomeno de Miranda, que a gente
Eu acho que a gente vai pegar ele também, porque eu não sei, tem um que é só conceitos. Esse é o Temas da Vida e da Morte, eu não lembro mais se ele tem a história. Mas esse livro, ele vai explicar várias coisas sobre isso. Olha, a planificação para a reencarnação é quase infinita, ou seja, para desencarnação e encarnação tem 1000 tipos, é infinita a quantidade de tipos, né? De planejamento e tudo. Mas ela obedece a critérios que decorrem das conquistas morais ou dos prejuízos causados de cada candidato. Então, sempre vai ser de acordo com a maturidade espiritual do espírito, a moralidade. Não tem como. A pessoa tem uma maturidade, ela vai estar, lógico, muito mais lúcida e vai ter condição de trabalhar, de participar daquilo ali. Então, quando a gente fala assim, todo espírito escolhe, não é assim. Muitos e muitos e muitos saem daqui e continuam perturbados, nem às vezes não sabe nem que está desencarnado. Entendeu? Aí tem que passar lá por uma fase de conversa com eles. Então ele fala que isso vai, essa planejação, essa planificação, ela é quase infinita, porque também vai sempre decorrer disso. Na generalidade, em geral, existem estabelecidos automatismos que funcionam sem maiores preocupações por parte dos técnicos em renascimento e pelos quais a grande maioria dos espíritos retorna à carne. Então você vê que a maioria dos espíritos não tem aquele planejamento lá do Sigismundo que teve no livro né, Missionários da Luz, não tem planejamento todo detalhado, como que geralmente são pessoas que já passaram, já estão lúcidas, já estão mais equilibradas e aí podem participar, não são eles que escolhem. Fala assim, eu vou nascer de fulano, a fulana vai ser minha mãe, esse fulano vai ser meu pai. Não é a pessoa que escolhe tudo. Ela pode concordar ou não com o que está sendo falado, e aí os espíritos mais superiores, um pouquinho, precisa ser superior, aqueles mais, né, com mais autoridade moral, esses escolhem sim, e inclusive geralmente até escolhem missões, né? Como eu coloco até para não vai nem ser vida de felicidade, alegria, geralmente é com missão. Bom, na generalidade, eu falei, a maioria dos espíritos retorna à carne assinalado pelas próprias injunções evolutivas, ou seja, preso aquele passado dele, no caso, tendo que ir provas, expiações. Bom, ao lado desse automatismo das leis da reencarnação, há programas e labores especializados para atendimento de finalidades específicas. Os candidatos em nível médio de evolução, antes de serem encaminhados às experiências terrenas, requerem a oportunidade, empenhando nisso os melhores propósitos e apresentando os recursos que esperam utilizar, a fim de granjearem a bênção do recomeço na bendita escola humana. Então, aqui é os de nível médio de evolução, que estamos, vamos dizer aí, que chega, não é a maioria, mas chega uma grande parte, aí eles vão, então, realmente pedir a oportunidade, conversar, como a gente já viu em alguns textos examinados. Aí, no caso, tem os programadores, né, da reencarnação, examinados por hábeis e dedicados programadores que recorrem a técnicas especiais de avaliação das possibilidades apresentadas, que aí eles falam, olha, eu queria reencarnar assim, e aí eles vão avaliar se pode ou se não pode. Isso que o pessoal fala. Às vezes o espírito pede, quero pagar isso tudo, quero fazer isso tudo, e eles falam, não, menos, vamos fazer menos, aí você não vai dar conta, e eles conversam. Então, esses espíritos, quando estão ali já podendo programar e participar, eles são submetidos a demorados treinamentos, de acordo com o serviço que vai empreender, com vistas ao bem-estar da humanidade. Após o que, esses treinamentos são selecionados os melhores, o que reduz a margem de sucesso. Então, não vai qualquer um, só porque você faz o cursinho lá no plano espiritual, já vai, bom, agora você, por exemplo, quero ser médico, né? Então tá bom, faz o curso aqui um pouquinho da parte espiritual, da medicina espiritual, e já vai, desce, não. Às vezes a pessoa vai, quer ser, mas não se acerta muito lá, e aí vai ter que diminuir, vai ser enfermeiro, técnico de enfermagem, vai diminuir, vamos fazer menos, né? Bom, os que não são aceitos, como ele coloca aqui, terminando esses treinamentos, eles voltam a cursos de especialização para outras atividades, especialmente de equilíbrio, porque o que acontece é que depois eles veem que eles não estão tão assim armados para aguentar aquela barra pesada que vai aparecer. E eles se armam de forças para vencer as más inclinações defluentes de existências anteriores, lógico, né? Que se malograram, ou seja, tentaram fazer, mas não deu certo, bem como a aquisição de valiosas habilidades que lhes repontarão futuramente no corpo como tendências e aptidões. Bom, de acordo com a ficha pessoal do candidato, é feita concomitantemente uma pesquisa
sobre aqueles que lhe podem oferecer guarida. Então, os pais, né, a família, dentro dos mapas kármicos, providenciando, se necessários, encontros ou reencontros na esfera dos sonhos, que é a hora que eles chamam para a pessoa, olha, e aí conversa, né, com os pais, mostra, apresenta quem vai ser. Tem vários casos desses também na literatura espírita. E aí, se os futuros genitores já estão encarnados, vai no sonho, né? Ou se não, diretamente, quando eles estão lá. No caso que a gente vê o nosso lar, que é ali eles vão conversando, no caso do planejamento da Lises, do Lises, e eles falam, olha, a mãe dele vinha antes, depois ele já estava combinado que ele vinha depois, já estava tudo certinho, eles estavam vivendo muito bem lá no plano espiritual, e foram reencarnando. Então, se o genitor está reencarnado, eles conversam no sonho, e se não, eles vão ali na reticidade, já parte com aquela família já previamente estabelecida, né? Então, essa etapa de avaliação das possibilidades vai ter aproximação com a anuência dos futuros, tem que concordar, né? Aí vão fazer os mapas genéticos para ver a ocorrência de ter alguma manifestação psíquica que se vai ter, de saúde, doença, e normalidade ou idiotia, lucidez, inteligência, memória, harmonia emocional, duração do cometimento corporal. Então, ver se vai prolongar ou antecipar a viagem de retorno, tudo isso é colocado lá. Alguns detalhes que a gente sabe, né, para ver o comportamento de acordo com cada aluno na aprendizagem. Então, vão ter debates entre o futuro reencarnante e os seus fiadores, que podem ser pais, avós, de qualquer um que vai responsável pela criação deles, mostrando as dificuldades, os problemas, e aí vai ter a euforia e a esperança em relação ao futuro. Bom, é assim que, em clima de prece, em promessas, aí o espírito mergulha na carne, mas sempre com o apoio de abnegados instrutores, tá? E os que o amam na espiritualidade ficam lá, né, expectantes, interessados pelos acontecimentos, preocupados e tudo, e vão buscar sempre interceder quando podem, na hora grave ou em momentos mais difíceis, vão encorajar sempre o espírito. E aí ele fala que, como em casos especiais, como é certo que, em casos especiais, há toda uma elaboração de programa para o reencarnante, na generalidade, em geral, os automatismos vibratórios das leis de causalidade respondem pela ocorrência, que jamais tem lugar ao acaso. Então, não é por acaso que vai acontecer da pessoa vai encarnar, quando eu falei que o espírito estivesse lá com a pessoa, né, viciada e tudo, aí não é por acaso que aquele vai. Tudo está colocado ali de uma maneira. A providência divina, quer dizer, os espíritos que não são nossos benfeitores, eles aproveitam todo, né, como a gente fala, até o escândalo, né? Tudo é aproveitado. Então, é aproveitado todo de uma maneira que sempre tenha uma lição. Aqui também tem uma colocação que fala, Hermínio de Miranda responde como se dão as reencarnações regidas pelo automatismo, que seria esse caso. Aí diz que sempre vai acontecer, que acontece essas encarnações tipo compulsória, né? Sempre vai ter um benefício para a entidade reencarnante. Não é bem assim, né? Que acha que vai. Ah, como eu falei, não é por acaso. Aqui, Leon Denis, depois da morte, eu vou ressaltar só que ele também fala nesse livro, porque não é só invenção. Fala, invenção de espírito. Não, Leon Denis, que seria aquele que ia substituir Kardec, ele fala que quando chega a ocasião de reencarnar, o espírito sente-se arrastado por uma força irresistível, uma misteriosa afinidade para o meio que lhe convém. Então, essas leis são elas que, as leis, né, da natureza, decidem na encarnação. O espírito inferior, ignorante dessas leis, pouco cuidadoso do seu futuro, sofre maquinalmente, ou seja, automaticamente, né, a sua sorte e vem tomar o seu lugar na Terra sob o impulso de uma força que nem mesmo procura conhecer. Ou seja, não é ele que programa. E o espírito adiantado inspira-se nos exemplos que o cercam na vida fluídica, recolhe os avisos dos seus guias espirituais, pesa a condição boa ou má, faz lá, né, todos os seus cálculos, prevê obstáculos e traça o seu programa e toma fortes resoluções com o propósito de executá-las. Não vou botar esse anexo aqui, porque já estou falando demais. Vamos dar a conclusão para entrar no texto do capítulo de hoje. A maioria dos processos reencarnatórios, então, dos espíritos imperfeitos, aqueles, né, mais de médio para baixo, eles ocorrem naturalmente, automaticamente.
tem essa de ficar planejando nada. A gente vai tomar ciência do planejamento, mas a gente não fica ali escolhendo nada, a gente fica só concordando que o nosso estado, nesse caso, está tão ruim que a gente fica calada e aceitar a bronca e meter bronca para poder meter esforço para poder se melhorar. Então, quase não participa do planejamento. Tudo vai depender, como eu falei, da maturidade espiritual e moral do espírito. Então, vamos começar o capítulo de hoje, que eu quis falar bem isso antes para a gente deixar bem claro. Após a reunião de assistência que teve lá os obsediados, que terminou o capítulo, teve a operação de socorro aos perseguidores, aí no centro espírita, né? Que chegavam, remoções de alguns espíritos obsessores para hospitais na colônia que o Miranda fala ali, foram com os enfermeiros e assistentes desencarnados, foram lá para o local onde eles ficam sendo atendidos, né? E esse lugar também, onde eles ficam em regime de hospedagem, com diversos outros sofredores, carecentes de diretriz e medicação próprias. Então, a gente já sabe que isso acontece, eles são atendidos ali no centro espírita, os assistentes enfermeiros levam eles para colônias ou locais de atendimento e eles ficam ali sendo guardados e cuidados. Bom, o Bezerra de Menezes, que vai aparecer agora começando o trabalho dele com os outros espíritos, convocou Miranda e Ângelo e Melquíades, que são abnegados trabalhadores encarnados, a fim de visitar Esther, a começar o trabalho que eles iam desenvolver, né? Para o oportuno restabelecimento dela. Chegando ao pavilhão que a jovem se encontrava, Miranda fala que não pôde suavizar o choque e a curiosidade face à multidão que se agitava naquele hospital que eles chamam de frenocômio. Aí ele vai botar aquele quadro para a gente, como foi do outro capítulo. Desencarnadas centenas aglutinavam-se totalmente desequilibradas, em manifesta ignorância do estado espiritual em que se demoravam. Obsessores de Carantonha Cruel demonstravam no rosto conturbado os ódios que os desequilibravam. Perturbadores zombeteiros, assinalados pelos vícios em que se empanturravam, com máscara de cinismo indescritível. Grupos de vampirizadores misturavam-se a dementes encarnados, parcialmente liberados pelo sono, em lastimável estado. Verdugos impiedosos, conhecedores das técnicas obsessivas, arrastavam suas vítimas em incríveis padecimentos, aqui vítimas encarnadas, incríveis padecimentos que desfaleciam de pavor, logo despertando para defrontar os adversários frios. Entidades rebetadas, simiescas umas, deformadas outras, em promiscuidade deplorável. Desencarnados ociosos, indiferentes, enchiam os pátios e os corredores, como se fossem frequentadores de espetáculos circenses, totalmente desconhecedores do estado em que se movimentavam, produzindo um ambiente miasmático que aspiravam, intoxicando-se cada vez mais e envenenando a psicosfera, terrível já reinante. Um pandemônio ensurdecedor e desnorteante sucedia-se em cenas que variavam da bestialidade mais vil à impiedade mais selvagemente elaborada, em cujos cenários muitos encarnados sofriam indefiníveis atentados. Então, estava mostrando também os encarnados sofrendo na mão dos espíritos. Dávamos a impressão de que nenhuma compaixão ou sentimento de humanidade ali encontrava guarida. Os espetáculos da indiandez espiritual superavam tudo que a imaginação humana pode conceber. Então, vocês já não dá nem para imaginar, né? Ali se encontravam alguns dos campeões da insensatez e da perversidade, dos ases da mentira e da traição, dos hábeis dissimuladores que, não obstante a ausência do corpo e da roupagem orgânica, experimentavam as paixões mais exaltadas que os governavam em desmandos inimagináveis. Então, aqui nós temos aí campeão de mentira, né, de traição, e aí a galera que a gente vê um monte de político que não é honesto, deve estar todo mundo nesses locais que a pessoa desequilibra tanto que vai parar nesses locais onde tem muita gente desequilibrada, né? Recebêramos, antes, recomendações adequadas quanto aos impositivos da oração e do equilíbrio, a fim de transitarmos em faixa de diferente vibração, passando despercebidos da imensa mole, nesse grupo lá de atormentados e atormentadores. Percebi, então, que outros grupos de socorro frequentavam o local, movimentando-se distintos, com semblantes circunspectos e atenciosos. Saudavam-se fraternalmente, considerando
as circunstâncias e finalidades dos místeres a que se entregavam. Então, seriam de outras, como ele coloca aqui, como se fossem de outras religiões, né? Tem outros grupos de socorro, não precisa, não é essa espírita só, deve ter vários tipos ali atendendo aquele grupo que tem a ver com a crença daquela pessoa, né? Não precisa ser também uma religião. Constituíam uma providência divina, esses grupos, respondendo aos apelos de muitas orações, socorrendo necessidades justas, amparando os que ansiavam pela terapêutica do amor, já que nunca faltam as disponibilidades do Senhor, sempre colocadas ao alcance dos que o buscam. O quarto em que Esther se alojava, verdadeira cela presidiária, produziu-me mal-estar. Isso é o Miranda que está contando, né? Empestada por vibrações perniciosas, densas, escuras, parecia um fluido condensado, oleoso, que causava insuportável indisposição psíquica, generalizando-se em sensação de náuseas contínuas. Aí o dirigente Bezerra já vai falar com eles, tá vendo que já estão ficando meio alterados. Ó. Ele é profundo conhecedor daqueles sítios, desse tipo de psicosfera, sugeriu-nos, Miranda falando, sugeriu-nos mais intenso controle da emotividade e imperiosa disposição para a caridade. Então, eles têm que, na mesma hora, se pensar que tem que se doar, né? Oração, doação, com que ali eles superariam as incômodas impressões, sintonizando numa faixa mais sutil. A jovem subjugada, que é Esther, em espírito, jazia ao lado do corpo, em quase total inconsciência, sob os efeitos de sedativo pernicioso e forte. Aqui eles colocam, fala pernicioso porque eles dizem que, existiam alguns remédios que não faziam bem, não fazem bem, né? Então eles dão forte porque é justamente para deixar a pessoa dopada e aí a pessoa fica ali naquele efeito forte, sedativo, dormindo, mas também não está fazendo bem à saúde. Junto a Esther, pessoal já vê que é a Esther, em processo de imantação perispiritual, vigiava o algoz desencarnado. Então, aqui já está começando a aparecer o obsessor da Esther. Nos três outros quartos, no lugar aqui, estão no mesmo quarto que ela, infectos nesse apartamento, a exalar odores insuportáveis, se encontravam duas jovens e uma senhora de meia idade, condenadas por diversas alienações que as diferenciavam entre si. Então, agora aqui eu vou dar uma paradinha, porque eu já falei, já fiz os comentários antes, e eu quero ver com vocês agora o que vocês acham do texto e o que vocês viram aí de diferença. Vamos lá, o que vocês acharam? Alguma dúvida? Posso falar? Fale, Posso falar? fala. Eu acho interessante essa questão das pessoas falarem que escolhem, né, a encarnação. Eu acho isso uma coisa muito egóica, porque eu acho a gente é tão difícil a gente escolher, às vezes, até a roupa que a gente vai sair. Imagina uma encarnação com tudo. Assim, tem que ser um espírito muito preparado, que a gente nem sabe do que a gente precisa. Pode achar, mas a gente não sabe. E outra coisa é que eu não sei onde eu que no processo de encarnação que o espírito ele vai tipo encolhendo o perispírito para, né, encarnar, né, no feto e tal, e depois ele vai expandindo conforme a criança vai crescendo. Então, isso tem de ter um planejamento, né? Chegar, opa, vou entrar ali naquele dali. Não, porque se tem de ter esse processo, né? Que eu não me lembro onde eu li, mas não foi, eu não leio é, qualquer coisa, né? Eu procuro sempre os autores, né, que estão dentro da casa espírita, né? É, Eu vou botar um trechinho então, do André assim, Luiz aqui, que fala isso que você está então, falando. se isso acontece, como que não tem de ter planejamento? Tem de ter um planejamento e acredito, eu acho que como ele fala, né, da sintonia e tal, aquilo é como se fosse uma matrix, né, que você está ali sendo atraído para aquelas circunstâncias de que você necessita. Eu acho uma coisa muito complexa.
E essa coisa de escolher, então, eu acho um delírio total, porque nós, pelo menos, eu não conheço ninguém que fosse capaz de escolher. Nem sei se um Chico Xavier poderia escolher, porque é muito complexo, né? Como você tem que, né, ter todo, saber exatamente o que, que precisa evoluir. E é uma coisa muito, muito difícil, muito complexa, né? Então, assim, espero mesmo que eles continuem orientando, né? Porque se a gente escolher, a gente ainda vai estragar mais ainda as coisas que a gente já estraga, né? Isso Então, aí, é isso aí que eu queria falar. esse textinho aqui eu falei uma coisa que você que eu passo, pode ter passado rápido, que tem aquele grupo que vai chegar lá, porque o que acontece? Nós vamos tomar primeiro, depois passar a perturbação, dependendo do nosso nível de maturidade espiritual, consciência e tudo, a gente vai chegar e vai ser acolhido. E você não vai lembrar tudo que você fez nas outras existências, mas você vai lembrar dessa última agora, tu lembra bastante, e aí vai ser atendido. Tem cursos que você faz para poder ver o que você pode, né, o que você se encaixa, o que você gosta de fazer, trabalhos, porque aí não, lógico que de cara já vão te falar, ó, vamos trabalhar, né? Trabalhando a gente vai percebendo aonde você tem que se trabalhar. Com isso, com esses cursos, você vai tomando ciência e esses espíritos que não estão desequilibrados, que são poucos, não é o que é aqui colocado aqui a maioria, porque assim, entra na maioria a turma que, como você falou, a gente fica muito perdido como é que vai ser. Então, assim, como é que você já está lá arrasado, sair de uma encarnação, tudo que eu programei fazer, não fiz nem 20, 30%, acabei com o resto, fiz um monte de coisa errada, ou então não dei valor a um monte de coisa. Então, a gente sempre já chega ali, né? Já muito difícil ser um Chico Xavier da vida, um espírito que fez todas as suas, né? Uma pessoa que fez tudo que podia, muito difícil, é o caso um ou outro. É lógico que esses espíritos são evoluídos, eles até dizem, o pessoal fez lá a evidência, lá, né, a psicografia de como foi a saída do Chico, e diz que ele foi recebido, inclusive, com a comitiva, e disse que estava a luz de Jesus ali envolvendo ele, e o negócio é diferente. Eles têm lá suas programações, porque também já veio um espírito mais evoluído para poder passar por aquilo que ele fez. Agora, você está falando aí, então eu vou botar rapidamente o texto que eu falei que não ia botar, que vai falar dessa história do da hora que diminui, né? O André Luiz falando. Então ele fala que a lei de evolução, ela tem princípios básicos para nortear esse processo, tá? Então tem um automatismo biológico e espiritual. O André Luiz fala: reencarnações e desencarnações geralmente obedecem simplesmente a lei. Tem os princípios e aí você tem aquilo ali. Ele fala aqui, esses princípios seguem na espécie humana uma linha mais ou menos definida. Então, é o seguinte: primeiro, embotamento e enfraquecimento geral da entidade em vias de reencarnar com miniaturização do seu corpo espiritual. Então, isso aí é a primeira coisa que vai acontecer com os espíritos medianos inferiores, porque os espíritos superiores não ficam passando por isso logo, não. Eles estão, às vezes, já vi vários textos que eu já li, do lado da mãe, ainda fico ali até quase sair o bebê, para depois encarnar. Tem espíritos que são de mais alto nível e assim, não é esse negócio de ficar dormindo para depois. Isso aí é a grande maioria das pessoas que tem que passar por essa militarização. Então, aí vai ter o restringimento do corpo, como você falou, do espírito reencarnante. O Leon Denis vai completar aqui. A reencarnação realiza-se por aproximação graduada, por assimilação das moléculas materiais ao perispírito, ao qual se reduz e se condensa. A condição de torpor e fraqueza do espírito em vias de reencarnar e a necessidade imperiosa de vincular-se mais uma vez aos fluidos pesados do planeta, que no caso a gente vai ter que voltar, né? Nós estamos lá no perispírito, né? Quintessenciado, fluido, e vamos ter que voltar aquele fluido da matéria, e isso vai se acompanhar dessa redução volumétrica do corpo espiritual. Quando André Luiz fala que vai ter uma diminuição dos espaços intermoleculares. Então, ele referindo a isso, ele fala dos candidatos à reencarnação sem superioridade suficiente de modo a supervisioná-la com seu próprio critério. Então, assim, não temos capacidade de supervisionar nossa reencarnação, né? E distantes, que aí tem uns da inferioridade primitiva.
que é aquele caso, o pessoal da tribo indígena e tudo que eles falavam antigamente, eles morriam, ficavam ali na tribo, junto com os outros, depois e ficava encarnando e reencarnando, nem via se estava desencarnado ou não. Então, que é esse lance da inferioridade primitiva, que no caso fica escravo da herança, como eu falei antes lá, vai ser só genético. A pessoa vai estar só assim, automático, entra e sai, quase como, não vamos dizer que é igual aos animais, porque não é assim que funciona, mas seria, os animais fazem assim, eles entram e saem na genética, né, no acompanhamento, automatismo ali genético. Então, esses são, estes que estão no caso, vamos dizer, medianos, são admitidos em instituições, hospitais, onde os magnetizadores desencarnados, são competentes, vão lhe aplicar fluidos balsamizantes que adormecem esses espíritos, dependendo, períodos variáveis, tem evolução moral. Então, se é muito para baixo, muito inferior, ele vai dormir a gestação inteira, vamos dizer, 9 meses. Os outros não. Quanto muita evolução, eles vão nem quase, como eu falei, quase não dormem. Então, os princípios aqui falam que se adaptam, ajuste, restringimento em base de sonoterapia. Eu acho que é só isso aqui. Não. Então. Eu coloquei até aqui o planejamento dizendo que ele proporcional à necessidade do espírito, tá? E desde que ele tenha condição moral e intelectual, tá mostrando aqui. Aí fala que ele tem às vezes pode ter uma união, tipo um estupro, né? Um espírito suicida. E aí eles podem se encaixar ali, por exemplo, uma união sexual fortuita. Como eu falei, a pessoa está lá, ia ter, estava planejado ter estupro? Não, não estava. Mas aquela pessoa, aconteceu aquilo, ela teria aquilo na o perispírito dela marcado com alguma coisa que ela poderia sofrer daquele tipo de situação. E aí o espírito está planejado para ser, ela vai ter um espírito que vai encarnar como estupro. Não é assim. Então ele estaria ali atraído pela concepção, porque, como eu falei, pode estar junto da pessoa, pode ser um obsessor, poderia estar junto ali, no caso, vai entrar tudo planejado, mas não particularmente pela pessoa. A grande maioria das vezes é pelos espíritos que estão tomando conta dessa pessoa, tá? Ele vai escolher as provas dizendo. Aqui aí tem vários. Eu vou deixar para vocês o texto, não ficar muito tarde, muito texto. Também fala que tem renascimento quase automático, né? Que aí a pessoa vai, dependendo, vai ter o seu planejamento. Então terminou aqui o planejamento da sua reencarnação. Então, o que, que acontece? Isso sempre polêmico. O que eu quero deixar claro aqui é que Kardec falou isso, ponto. Aí depois veio André Luiz, né? Veio também falou ali, Manuel Flamengo de Miranda, vem também o Hermínio, então vários outros estudiosos, o Leon Denis, todo mundo tanto fala, e vão colocando essas situações dos espíritos que não são aqueles que escolhem, né? Para a gente ficar mais assim, meio que solto dessa ideia, só o espírito mais evoluído, ou aquele que já chega lá no plano espiritual e se acerta logo, vai participar e vai falar que eu escolho sim, ou então eu aceito, porque eles mostram um planejamento e eles vão escolher, tá? Deixa eu ver aqui, 8h14. Então, que alguém pode falar mais alguma coisa aí, porque ainda tem uns minutinhos aí. Antes de a gente passar para a continuação do texto. Uma pergunta. E aí continua, então eu vou continuar com o texto. Aí no final a gente fala melhor, né? Vamos guardando aí que precisar. Então vamos continuar o texto do capítulo, que aí estava mostrando o quarto, né? A ela, a Esther e mais 3 outras mulheres. Aí ele vai começar a falar dessas mulheres. Quase todas, essas 3 mulheres se encontravam parcialmente fora do corpo, inconscientes. Vamos ver que agora está entrando, né? Então, parcialmente fora do corpo, inconscientes, com exceção feita a uma dama perturbada que estava altercando, estava, como estivesse falando, né, com um perseguidor imaginário, fruto de longo processo ideoplástico. Ideoplástico é quando você forma aquela figura, né? Então, aí na explicação da live, a gente fala que ela criou a figura desse cobrador, ela que criou, ela imaginou, e tinha alguém, né, seguindo, e por causa do seu processo de culpa. Agora eu vou contar a história dela. Então, vê que a pessoa tem aquela culpa, aí começa imaginar as coisas, então foi isso que aconteceu. Ela estava conversando com esse perseguidor, que não existia, tá? Outras entidades equilibradas se imiscuíam nas sombras e na imundície do quarto abafado, algumas das quais, entorpecidas, pareciam hibernadas em longo processo sonoterápico, mantendo-se alimentadas pelas emanações fétidas abundantes dos pacientes, suas presas. Com autoridade, aí vai entrar o doutor Bezerra agora para melhorar a situação. Então, com a sua autoridade moral e sabedoria, que lhe são peculiares, o apóstolo da caridade exorou a proteção divina
em comovedora oração, quando do seu tórax, pouco a pouco iluminado, que se transformou num sol cravado no peito, surgiram fulgurações carregadas de superior energia, incidindo sobre esses espíritos levianos que estavam ali, produzindo-lhes choques que os despertavam, expulsando-os quase todos e fazendo, por fim, que se modificasse a paisagem fluídica reinante. Então, quando terminou, ele falou com o Ângelo e com Melquíades para que socorressem as duas jovens. E apontou a senhora para o Miranda, para ele assistir essa senhora, recomendando para ele que condensasse as forças fluídicas até conseguir ser percebido por ela. Então, ele ia fazer se adensar, né, o perispírito dele, para que ela pudesse enxergar ele. Vendo-me repentinamente, a dama exclamou emocionada: Mensageiro divino, salvai-me deste cruel perseguidor. Sou criminosa, reconheço. Todavia venho pagando a longo prazo o compromisso infeliz da leviandade. Socorrei-me, por Deus. As lágrimas abundantes, a face dorida e a voz amargurada infundiam compaixão. Teleguiado pela poderosa mente do diretor espiritual, acerquei-me e roguei-lhe descansasse em sono reparador, de que tinha imediata necessidade. Aplicando-lhe conveniente recurso fluídico, ou seja, um passe, ele vai falando todo, né? Escreve, aplicando o passe, sem maior resistência, ela descontraiu as forças psíquicas que estavam concentradas pelo pavor e adormeceu. Aí, auscultando as exteriorizações mentais dessa senhora que estava atormentada em espírito, o abnegado instrutor esclareceu: esta nossa irmã está catalogada como esquizofrênica irreversível, demorando-se na faixa da hebefrenia de largo porte. Nós já falamos de hebefrenia no outro livro, que é uma variante da esquizofrenia, né? Uma fase, como se fosse uma fase. Né? Então, ele vai falar que ela está nessa fase aí. Fixadas as matrizes da distonia mental nas sedes perispirituais, o mecanismo cerebral corresponde à área da razão e da personalidade e apresenta sombras características que pré-existem desde a vida anterior. Então, nelas estavam essas sombras que estão desde a vida anterior, no cérebro dela. Quando ela supunha poder burlar as leis, entregando-se aos desvarios e alucinações complexas. Em verdade, manteve-se inatacável no conceito do mundo. Né? Então, passou por aqui na vida e ninguém soube das coisas, dos crimes que ela cometeu. Entretanto, não conseguiu fugir a si mesma. As lembranças da consciência em despertamento, lesando os centros correspondentes da lucidez e do equilíbrio, que produziram nas sedes sutis plasmadoras do campo da forma os desajustes que ora agolpeiam. Então, ela mesmo foi lesando com esse pensamento, com essa culpa, consciência de culpa, ela foi cada vez mais se consumindo aquilo ali, né? Plasmando no campo da forma, no próprio campo do cérebro, no formato do cérebro, lá das células, os desajustes que agora ela está sofrendo. Aí ele parou um pouquinho e falou, na qual ele foi uma pausa e aplicou nela uns passos cuidadosos, longitudinais, a iniciar-se do centro coronário, qual se desatrelasse de forças densas, embaixo do teor magnético. E percebemos, pouco a pouco, que o complexo núcleo se clarificava. Ele começou do centro coronário, que é em cima da cabeça, e vai clareando, sabe? Com força densa, né? Já está falando, seria escuro e vai se clarificando. Irrigou o centro cerebral com uma amarelada, né? Com a opalina tonalidade, estava envolto, que estava em sombras, cargas fluídicas, assim, sombrias, né? Então, a carga fluídica pesada, ele foi clareando aquilo ali, onde imagens vigorosas e fixas nas telas da memória se diluíam. Ele foi conseguindo clarear e melhorar aquela situação das células dela no centro cerebral, e aí as memórias estavam se diluindo, soltando ela daquela monoideia, né? Sem que, contudo, se desfizesse totalmente, lógico, não ia acabar com a memória dela ali, né? Foi ajudando ela a se soltar daquela prisão naquela situação. A energia vitalizadora que era infundida na enferma passou a percorrer os vários centros de fixação físico-espiritual. E como recebendo desconhecida carga magnética, revigorante e anestésica simultaneamente, esta proporcionava à organização física melhor funcionamento, com mais eficaz intercâmbio metabólico, de que se beneficiava o cérebro todo transformado, agora
em um corpo multicolorido, no qual miríades de grânulos luminosos se movimentavam, penetrando neurônios e os ligando, enviando ordens restauradoras e mantenedoras da harmonia vibratória indispensável ao tônus do reequilíbrio. Então, a gente imagina aquele cérebro todo cheio de luzinhas piscando, né? E brilhando, e onde ele conseguiu fazer a limpeza um pouquinho, fazendo com que ele funcione melhor agora. Então, aí a gente... E isso que vai melhorar o reequilíbrio, aumentar o tônus do reequilíbrio. E aí o Miranda diz que eles perceberam que a respiração da doente se fez mais tranquila, os músculos tensos por todo o corpo relaxaram, com admiráveis resultados no aparelho digestivo, particularmente desgovernado, que estava desgovernado. Concluindo a operação, o irmão Bezerra elucidou-os. Toda enfermidade sempre resulta das conquistas negativas do passado espiritual de cada um. Essa é uma frase que a gente tem que guardar o resto da vida, porque muita gente comenta, acha que não, a doença não tem nada a ver com a parte espiritual, ou não tem nada a ver com que a pessoa possa ter causado. Olha, aqui a frase é de Bezerra, toda enfermidade vai resultar. Por que que ele fala isso? Não é só porque você, pelo que você fez no passado, é porque você teve alguma coisa que te afetou seu perispírito, entendeu? A causa sempre está. Então, se você é uma pessoa que é saudável, por exemplo, você sempre faz tudo que tem, né, para saúde, exercício, se alimenta bem e dorme bem, coisa e tal, você está se cuidando direitinho. Aí aparece uma doença qualquer, você já sabe o quê? Então, causa não é dessa vida, é causas anteriores. Mas uma pessoa que está, se ela não está se cuidando. Ou seja, nesse momento, ela não está se cuidando, a doença vem depois, então é uma consequência do seu passado nessa existência. Então, você vai causar. A enfermidade é de conquista negativa, seja dessa existência ou não. Agora, espiritual, do que sentido? Porque se você for uma pessoa de alto, né, nível espiritual, você também não vai estar ali, como ele fala, juntando esse monte de miasma, dessas energias densas, de culpa, de toda a parte psiquiátrica, psicológica, na verdade, psicológica, do seu ser, da sua consciência, para poder causar uma doença depois. Se você vem com uma doença guardada lá já no seu planejamento, é uma coisa. Agora, se você vai condensando isso de acordo com o seu modo de pensar, modo de agir com os outros, você está conquistando. Isso aí está sendo o teu espírito que está causando, né? Então, assim, coloque sempre isso. Porque também, às vezes, além dessa conquista negativa aqui do seu passado espiritual, vem a turma dos obsessores que vão causar problemas na saúde, como a gente está vendo com ela, inclusive, e vai aparecer depois detalhado direitinho. Então, ele vai explicar algumas coisas. Estando o perispírito sob o bombardeio de energias deletérias, que é o caso aí da obsessão, é óbvio que as ideias, plasmando as futuras formas para o espírito, criam as condições para que se manifestem as doenças. Então, está bem, né, colocado aqui agora o que eu acabei de falar. A pessoa vai bombardear com a energia deletéria dela mesmo, ou então, seja lá do obsessor, e aí, lógico, isso vai plasmando no seu. Aí que a gente chama de somatizar a doença, né? Que se chama doença psicossomática, tudo. A pessoa somatiza, que ela forma uma doença no corpo. Né? Tanto que até as pessoas que são negativas, aí acabam ficando com várias doenças, tudo isso de acordo com a consciência da gente. E o perispírito lá, marcadinho também, porque aí você tem as consciências, tem as coisas, como eu falei, dessa existência, e o perispírito já marcado de outras existências. Então tá ali. Aí ele fala: tomemos, por exemplo, ela vai contar a história dessa senhora, irmã Eudóxia, né? Com seus nomes esquisitos, Eudóxia, que estava, como o Miranda está falando. Vamos olhar para ela aqui da nossa observação aqui e vamos ver. Amanhã ela vai apresentar sinais de significativa melhora na saúde. A gente tem um passe ali, né, de limpeza profunda, e embora as causas preponderantes da sua alienação se encontrem nela mesma. Então, o caso dela não é a obsessão, é ela. A gente chama de auto-obsessão, mas não é, porque obsessão é de um espírito em cima do outro. Então, é ela com ela mesma como ele chama aqui, de autocídio. Ela está numa forma de autocídio indireto. Ela está praticamente se suicidando ali, porque ela mesma fica cultivando, e é um desequilíbrio, né, emocional, desequilíbrio psiquiátrico, através do qual ela pretende eximir-se a responsabilidade. Autossuplicia-se, mergulhando no desconcerto da loucura. No fundo, ela fazendo isso, ela quer fugir do quê? Da culpa que ela traz. Vamos ver a história agora. Então, Miranda vai falar
que, Miranda não, é o Bezerra, que na metade do século passado, e como esse livro é do século passado, que é do século XX, ele vai falar do século XIX. Na metade do século XIX, ele diz que vai encontrar essa senhora, dona de terras, numa próspera cidade do Império, no solo fluminense. Pessoa aqui do Rio de Janeiro, né? Consociada com um homem digno, de sentimentos elevados, caracterizava-se pelo temperamento irascível, insuportável. Cansado da esposa rebelde, o companheiro propôs-lhe separação honrosa. Ele não aguentava mais, então naquela época ele falou que queria separar. Ela, porém, se acreditou substituída, achou que ele estava afim de uma serva, né? E transferiu para essa serva, humilde serva, a suposta preferência do marido. Aí ficou calada e começou a planejar um hediondo homicídio. Envenenou o esposo, de que nada suspeitava, e passado algum tempo ela fez a mesma coisa com a serva, que tudo ignorava, coitada, nem sabia que ela estava desconfiando dela. E então matou os dois. Uma dama altiva, destacada na sociedade, os seus dois crimes não foram sequer suspeitados. Ninguém tomou deles conhecimento. Ela botava veneno, as pessoas morriam. Mas ela, porém, os sabia. Então aí a culpa veio depois, não é? Nessa existência ela estava tranquila. E aí o Bezerra vai falar: a punição maior para o culpado é a presença da culpa, esculpida na consciência. A princípio, quando as forças orgânicas estão em plenitude, ela dorme, essa culpa, né? À medida que se afrouxam os liames das potências da vida vegetativa, transparecem as evocações e se transformam em complexo culposo, monoideísmo infeliz, que mais grava o delito e agrava a responsabilidade. Surpreendida pela desencarnação, transferiu para o além os dramas ocultos. Aí nada, outro lado é que ela foi ver. Mas o esposo dela, esposo vítima, perdoou. Ele não ficou com raiva dela. Então, embora perdoada pelo esposo vítima, que se encontrava em melhor condição espiritual do que ela se tornou perseguida pela serva. A serva não perdoou, virou obsessor dela no plano espiritual. Então, ela se viciou demoradamente naquelas áreas que a gente conhece, né? Do livro anterior, lá do pessoal lá do Dr. Teofrastos, né? Aquelas áreas sombrias do plano espiritual, necessidade das trevas, ficou prendendo ela e demoradamente se vingando. Mas aí ela conseguiu vir para ser saída de lá, não fala como, e diz: trazida a reencarnação, os fortes açoites do remorso, as impressões vigorosas da expiação junto à vítima, que ficou gravado no perispírito dela toda aquela essa escravidão que ela ficou com a serva lá, né? Vitimando ela e tudo. Então, essas impressões ficaram guardadas. A intranquilidade lesaram os centros da consciência, do que resultou a enfermidade que ela padece. Então, ela está agora doente por causa de toda, né, o passado dela, guardando ela. Não é consciente. Ela, lógico que ela não lembra nessa existência do que ela fez. Nem lembra que ela tem a culpa, mas no fundo a consciência tem isso e tem um remorso muito profundo. Ela não tá, ela não ficou, vamos dizer, ela não conseguiu na hora que ela estava na erraticidade, já por causa do próprios pensamentos dela e tudo, de conseguir passar por isso, conseguir ser ajudada de alguma maneira. Ela deve ter ficado na mão ideia com tudo, e aí foi, não fala qual foi o tipo de reencarnação, mas ela já reencarnou já com tudo isso guardado. Apesar da maior incidência de hebefrenia ocorrendo na puberdade, sendo chamada de demência precoce, essa surge como também se agrava em qualquer idade. Então, no caso dela, não sei, aqui na frente vai falar que foi por volta de 30 anos. E o Miranda vai dar uma nota aqui dizendo que quem primeiro definiu a hebefrenia foi Carl Ludwig. A gente falou alguma coisa disso no outro livro, em 1863, como sendo uma alienação mental que surge precocemente na puberdade e se caracteriza por uma cessação das aquisições intelectuais, conduzindo o paciente para a demência total e incurável. Geralmente, o que ele está falando lá? Vai começar na puberdade, e aí vem da onde, gente? Que doença é essa? Proveniente de culpa que o espírito tem, de algum problema da época da vida anterior, ou da própria erraticidade, que no caso contou aqui, que piorou. Aí ele fala aqui, continua falando, Miranda contando que ou não sei se é o Miranda ou se é o Bezerra agora. Acho que é o Bezerra. A enfermidade que afeta a personalidade, produzindo deteriorização, gera estados opostos de comportamento, em calma e fúria, modificação do humor, jocosidade, né, ironia, com tendências às vezes para o crime. Então, isso é resultado natural do abuso e desrespeito ao amor, à vida e ao próximo.
É o Bezerra que está falando. Purgará ainda um pouco, essa senhora, até que a desencarnação lhe tome de volta as vestes, a fim de recomeçar noutra condição, o que espontânea e levianamente adiou. Então, ela vai passar para essa existência, ainda vai desencarnar, e pelo jeito que ela está lá, não vai conseguir sair dessa energia, né? E aí, com isso tudo, ela vai passar por isso e estão tentando ajudar, né, um pouquinho. Aí o Miranda fala: estávamos surpresos, constatávamos ali a procedência da divina justiça e poderíamos distinguir que, na etiologia das enfermidades mentais, muitos fatores estudados pela moderna psiquiatria são legítimos, faltando a essa nobre ciência o maior contato com as questões do espírito, do que absorveria suficiente luz para incluir a obsessão como uma das causas das alienações mentais, penetrando nas realidades da alma encarnada e melhor desintrincando, né, os variados processos que sempre se originam no ser espiritual ao longo da sua jornada evolutiva. A Miranda termina o capítulo assim, dizendo que se a psiquiatria soubesse lidar com as questões do espírito, tinham muito mais sucesso, né? Na primeira vez que ele fala isso, teria muito mais sucesso nos tratamentos, né? Vamos aqui para algumas observações. Referência teve o livro da Gênesis, que a gente já falou várias vezes, mas aí agora, antes de botar o vídeo da Eulália, ela comenta isso, que no livro A Gênesis, no item 45, para a gente lembrar, na época de Kardec, há 170, quase mais de 70 anos atrás, os maus espíritos pululam em torno da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazenda faz parte dos flagelos em que a humanidade está exposta nesse mundo, porque nós somos de inferioridade moral, então está todo mundo. Então, a obsessão é um dos efeitos dessa ação, não tem jeito. A obsessão a gente sabe que tem por causa da nossa própria energia, né? E aí deve ser considerada como uma aprovação ou uma expiação e aceita desse modo. E o livro Transtornos Mentais, de Sueli Caldas, no capítulo 8, tem essa colocação aqui. Olhando para o panorama terreno, com as lentes da percepção espiritual, constatamos a terrível poluição ambiental que parece prevalecer sobre tudo em nosso planeta. Porém, não percebemos a poluição de ordem moral, que se alastra, contagia e impregna as mentes de baixo teor vibratório, inquietas, invigilantes, desequilibradas. Essas mentes absorvem esses poluentes morais que despertam os seus instintos, provocam as emoções inferiores, deixando as criaturas entregues às sensações primitivas, como se o único objetivo da vida fosse usufruir das sensações, da sensualidade. Então, é um trechinho que agora nós vamos ver o comentário aqui no vídeo. E eu já sei que eu tenho que ligar aqui embaixo. Não, na hora que eu for. Não, eu tenho que ser antes. Deixa eu botar aqui partilhar. Share sound, agora já prendi. Vamos lá. E é fato. Hoje, tamanho ar de normalidade cai sobre os comportamentos imorais, que na maioria das vezes eles são aceitos como fazendo parte natural da convivência social. E isso abre cada dia mais campo às infiltrações obsessivas, acionando os complexos de culpa, as pendências que muitas vezes nós não teríamos como lidar nesta vida, digamos, que não faziam parte do nosso planejamento reencarnatório, mas que ao aceitá-las, porque temos as más inclinações, e segundo encontramos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no seu item 4, o verdadeiro espírita, ali percebemos que o antídoto não é a perfeição, mas é o esforço que empregamos em domar as nossas más inclinações. Isso é muito importante de ser frisado. A pergunta 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona se é possível nós, reencarnados,
sob a capa biológica que tolhe as nossas lembranças, conseguirmos domar essas más inclinações. E a resposta é contundente, que nós conseguiríamos sim, e que às vezes com pouco sacrifício, com pouco esforço. E eles seguem dizendo que não temos nos esforçado o suficiente para nos libertarmos delas. Então é óbvio que com as más inclinações, com as inspirações, as infiltrações, o processo constritivo que esses espíritos exercem sobre esse nosso pouco esforço, facilmente adentramos o desequilíbrio mental. Então, nunca se viu tanto os transtornos de pânico, o transtorno bipolar, a depressão e outros transtornos que têm tirado de circulação, é a palavra correta, muitas criaturas que não conseguem exercer a sua profissão, não conseguem uma relação minimamente saudável com os seus companheiros, com a sua própria família. E, obviamente, o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 23, que trata da obsessão, no item 254, a pergunta número 6, a subjugação corpórea chegada a certo grau poderá levar à loucura? Essa subjugação corpórea é o que nós vimos acontecer com Esther, logo no início do livro, no dia de uma festa que marcaria para sempre a sua juventude. E a resposta dos espíritos é sim, há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece. O mundo, esse materialismo exacerbado, para o qual entregamos todas as nossas energias, dedicamos a própria vida, sem refletirmos sobre as nossas necessidades espirituais, ou a cada dia abrirmos um pequeno campo de meditação, de oração, para nos aconchegarmos aos benfeitores espirituais, ao nosso anjo guardião. Então, agora vamos voltar para o texto. Então, botei aqui, porque ela estava falando sobre esse trechinho aqui, né, que a gente estava acabando de falar, como o objetivo da vida é só usufruir, né? Aquele discurso que a gente comenta sempre, a vida é curta, temos que aproveitar a vida e a gente sabe que não é assim, né? Temos que lembrar, como ela comenta ali, de parar alguns momentos do dia e olhar para a nossa parte espiritual, né? Então, assim, em relação agora ao trecho do que o Bezerra fala ali, da enfermidade, que sempre resulta das conquistas negativas do passado espiritual, o caso da Eudoxia. Vamos ver aqui, assim, rapidamente, porque já estão, falta 20 minutos. Eu vou pular isso aqui, que isso aqui também não vai ter muita diferença. Vamos ver aqui agora, se falar sobre as provas, né? Que a pessoa, que você está falando de escolher a prova, e agora em relação a essa situação dali, da pessoa, no caso, com elas ali tendo a expiação, né? Daquela doença, a prova tem por fim as provas quando vem na nossa existência, exercitar a inteligência, paciência e a resignação. E, além disso, também exercita o perdão, a humildade, a tolerância e o amor ao próximo. Então, a gente passa pelas provas para poder conseguir se melhorar. Aí, comenta, vou lendo que está falando tudo. As provas são temporárias e passageiras, devem ser entendidas como oportunidade de aprendizado para a nossa evolução moral e espiritual. Então, nós vamos enfrentar desafios para desenvolver as virtudes e superar nossas limitações. Por isso que tem a prova. O objetivo final da prova é o progresso moral e a aproximação com a perfeição divina, que é o objetivo da encarnação, né? A gente chegar à perfeição relativa.
Agora, provas coletivas servem para a gente estimular solidariedade, fraternidade. Foi o caso da época da pandemia, né? Que todo mundo no coletivo ali tendo que fazer. Tem mais solidariedade, fraternidade, contribuir para o progresso da humanidade. Alguns aprenderam algumas coisas, outros não aprenderam, não. Mas qualquer ação que a gente faça, no caso, que a gente realize, que possa causar uma divisão, uma desunião, será contra a fraternidade universal. Então, é discussão de racismo, intolerância religiosa, briga política, guerra, preconceito, qualquer tipo, qualquer coisa que cause divisão, porque nós temos que colocar em mente que somos todos irmãos. Nós estamos seguindo para a fraternidade universal. Então, aquele outro lá, na guerra, e aí a gente ficar comentando daquele que fez aquilo, etc., etc., nós estamos ali alimentando aquela energia ruim. A gente tem que rezar pelo que sofreu a ação ruim e por aquele que fez a ação ruim. Aí é um grande exercício para a gente, né? Bom, e expiação, a gente vê que eu falei da prova, mas vamos ver expiação que vem do latim, expiatio, no dicionário é purificação de crimes ou faltas cometidas, e o latim é quando você se livra de uma culpa ou erro, pagar por isso. Então, até botei até aqui a foto de uma palestra que eu fiz, que achei super interessante, que na época dos judeus, antigamente, você vê que eles iam para o Sinédrio lá, tudo, para fazer o quê? Levavam pombas, animais de pequeno porte, os próprios bodes e as cabras. E para fazer o quê? Para pagar os pecados dele, para expiar o pecado. E daí que veio o termo, o bode expiatório, que era o bode que era levado para pagar o pecado daqueles que estavam levando. Isso aí um dia achei a figura, achei muito interessante, e aí, por exemplo, eu vou levar também para trazer. Então, a expiação ela tem sempre ligação com o passado. Então, vamos pensar, é diferente de prova. Ela é consequência natural de uma ação passada, está ligada à lei de causa e efeito. A causa numa existência anterior. Então, a dor da expiação, a gente já comentou isso uma vez, eu acho que nesse livro mesmo, ou se não foi nesse, foi no outro. Ela é uma dor que a gente sente em função da dor que nós causamos. Significa também cobrir, redimir, reconciliar. Então, o espírito é obrigado a passar pela expiação para evoluir. Só que a dor da expiação, ela não vai promover essa evolução. Você vai dizer, eu estou expiando e agora eu virei um espírito mais evoluído. Não, porque a dor dela é reparadora. Primeiro você vai sentir aquilo para reparar aquele erro que você fez. Então vamos ver quem fala isso, Joana de Ângela, aqui no livro Plenitude, Origem do Sofrimento. Ela fala: expiações podem ser atenuadas, porém não sanadas. Enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador, e aí a prova, você passou pela prova, você já atinge um patamar mais elevado, ela promove o seu espírito. A expiação apenas restaura o equilíbrio perdido, conduzindo o delituoso, né, aquele que errou, a uma situação em que ele se encontrava antes da queda. Então você só vai acertar as contas. Você vai ali, expia, restaura o equilíbrio, aí começa de novo. Então, a dor da expiação, ela não, eu estou expiando, mas não é não. Você está reparando aquilo que você já passou para poder voltar ao estaca zero, vamos dizer, para conseguir voltar a fazer as provas, passar pelas provas e evoluir. Então, toda expiação é também uma prova, né? Quer dizer, vai ter uma prova necessária para funcionar o progresso do espírito. Porque também, se você passar pela expiação rebelde, reclamando, tudo não vai adiantar nada, vem outra. Então, a gente sabe que nós temos que ter resignação, como a gente fala, né? Abnegação e tudo, para poder passar por isso, por essas provas e expiações. Não é à toa que é o planeta Terra, provas e expiações, para desenvolver novas potencialidades. E aqui agora, para terminar, falando aqui que a aprovação é uma luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual, e a expiação é uma pena, isso quem fala é Emmanuel, tá? No livro Consolador. A expiação é uma pena imposta ao malfeitor que comete o crime. Então aqui vai. A lei é inflexível? Não, vai falar que a misericórdia divina sempre vai ter o amor que cobra a multidão do pecado. Então não é uma coisa assim, só vai pagar desse jeito. A gente sabe disso, né? Que a gente vem às vezes com umas colocações, e aí, por exemplo, eu ia perder um braço, tem várias histórias, né? Porque eu arranquei o braço do escravo na outra existência, e agora eu quis passar por isso, vai lá, e aí tem até a história que o Chico Xavier aconteceu com um cara contando para ele, e aí ele vai ver que o cara, num problema, um super trabalhador espírita, no final das contas, teve problema, ele só perdeu o dedo.
E aí ele fala, poxa, Chico, né, vai falar, eu, tanto trabalhador, coisa e tal, não, acabei, não estou me prejudicando aqui por causa do dedo. Daí fala, você tem que dar, graças a Deus, porque a tua programação era para ficar sem o braço. Então é nesse caso aqui, ele fala que, quando fala aqui que é uma é, inflexível, não é, né? A gente sabe que isso tudo tem os seus, o amor que cobra a multidão de pecados, tem a aprovação coletiva, que vai convocar os espíritos que tinham o mesmo tipo de débito. Eu vou passar esse texto para vocês, depois vocês leem. A prova não vem para nos abater, mas para serem superadas. São desafios, testes, oportunidade de aquisição de experiência. Então, você tem uma dificuldade, você vai passar. Por exemplo, riqueza, beleza, mesa farta, vida fácil, também é prova tanto quanto a pobreza, feiura, vida difícil. Todas elas são provas. A pessoa tem que passar aquilo ali sempre lembrando do amor, né? Fazer bem ao próximo. E aí, às vezes, do lado da maravilha, da beleza, a pessoa acaba se perdendo e não se dedica. Às vezes, até o pobre se dedica melhor, ajuda os seus vizinhos e tudo. Uma vida difícil acaba tendo. Por isso que eles falam que a prova da riqueza é muito mais difícil que a da pobreza. Então, aí você está ligado à necessidade do espírito tem que progredir. Já a expiação tem causas diferentes, tem a ver com uma falta cometida no passado. Então, aqui se cumpre durante a existência corpórea por meio de dificuldade ou vicissitude que o espírito tiver que for passar. Então, às vezes tem na vida espiritual, ele passou com sofrimentos morais, porque era um espírito inferior, né? Então, assim que o mal rico, por expiação, poderá vir a ter que pedir esmola e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso, com as humilhações. O que abusa da sua autoridade e trata com desprezo o subordinado, ele vai ser forçado a obedecer o superior mais ríspido do que ele foi. Porque o que acontece isso? Não é porque é a lei de talhão, é porque ele, com aquela energia, a gente sabe que isso tem tudo a ver com essas afinidades, sintonia, ele vai terminar passando por essa experiência porque ele já tem isso nele. E aí ele vai atrair o que ele precisa passar. Quando o espírito enfrenta e supera uma adversidade, seja ela decorrente de prova ou de expiação, ele vai avançando um pouco mais na senda da evolução. Ele não estaca, né? Então, ao mesmo tempo que ele assimila a lição daí decorrente. Então, gente, agora o texto terminou. Sobraram uns 12 minutinhos para a gente tirar mais dúvidas aí e ver o que vocês querem perguntar. Dá para falar bastante. Tem muito conteúdo aí. Vamos lá para vocês falarem, perguntarem alguma coisa aí, ou então comentar para a gente passar para o final. Ô, Su, eu só queria fazer um comentário, assim, que eu achei muito legal esse vídeo, né, que você colocou. As pessoas, elas ficam muito assim, as pessoas que estão iniciando no espiritismo, como nós, né, que a gente aqui também está nessa vibe, né, de estudar e entender o espiritismo, mas muita gente fica perdendo tempo, né, com essas coisas de, eu nasci, eu tenho um problema físico porque eu fiz alguma coisa no passado, ao invés de se preocupar com hoje, né? Porque o que interessa é o hoje, o passado já acabou, já foi, o futuro a gente não sabe, só vai saber pela construção que nós fizermos hoje. Então, hoje é o que é o importante, né? Então, quando Kardec fala, né, do esforço, né? E que a gente e quão poucos de nós faz esses esforços, que são poucos, né? São os Mas assim, espíritos que falam, né? Kardec pergunta e eles que respondem. Vocês não fazem esforço. é, não eu quis dizer que Kardec falou que se reconhece verdadeiro espírita, né? Mas enfim, é pelo esforço que ele faz. Mas os espíritos eles dizem que bem poucos é, bem poucos são aqueles que se esforçam, né? E na realidade, assim, é difícil? É, mas e aí? Por ser difícil, a gente não vai fazer porque nós somos impulsionados para isso, pela própria natureza, né? A natureza do progresso, né? Então a gente vai ter que fazer em algum momento. É mais ou menos a mesma coisa, e as pessoas nem percebem isso, não sei.
quando a gente tem um trabalho para fazer, é nossa obrigação, a gente está lá, a gente é pago para fazer aquele trabalho e a gente fica enrolando, porque a gente sabe que é difícil. Quem nunca passou por isso, né? Mas a gente não tem que fazer, a gente não tem que passar por aquilo da mesma, e aí a gente faz, né? Então, da mesma forma, é a gente, na atual encarnação, com os nossos esforços para que a gente possa se melhorar. É difícil, mas se a gente ficar adiando, a gente vai desencarnar porque a gente não sabe quando. A gente pode estar muito bem aqui hoje, todo mundo conversando, e não acordar amanhã. Ninguém sabe quando é que a gente vai desencarnar, né? Então, se a gente fizer por onde, né, fazer a nossa reforma íntima, que ela não é fácil, né? É um esforço absurdo que os espíritos falam que nem, né, não é muito, mas a gente sabe que é muito, né? Para o nosso é, nível, né? A gente é muito ainda criança espiritual, né? Mas nós temos que fazer. E não é assim para tentar o inalcançável, é para fazer um pouco cada dia, É lógico, entendeu? para E esse pouco dar de um cada dia para o outro, dia né? não tem esse pessoal que fala, vamos fazer uma mudança de hábitos depois de 21 dias fazendo, É, você incorpora aquilo como um hábito. Então, se tem para essas coisas, por exemplo, para estudar, que é uma coisa legal, né? E para outros assuntos, para outras questões, né? É, que não tem nada a ver com a questão espírita nem nada, mas se tem, se vale para essas questões, vai valer para a gente também. Então, exato. vamos fazer. E a gente só vai conseguir fazer alguma coisa dentro da é, dentro da nossa família, né? Dentro daquele espaço em que a gente foi designado para viver, né? Então não adianta a gente fugir, não adianta a gente correr, que está ali e é para a gente fazer. Então a hora é agora, Exato. né? Ainda mais que a gente está aqui consciente, né? Perguntaram aqui no chat, aquele, não sei se é o mapa porque está sem nome, perguntou aqui para pedir para eu falar de novo a diferença entre prova e expiação, tá? Então, deixa eu botar até de novo aqui. Vou botar até de novo o texto, porque fica até melhor. Então, o que que acontece? A diferença básica, a gente lembrar sempre, a expiação ela tem a ver com o passado. Então, o que que acontece? Gente, a prova ela vai ajudar em muita coisa. E aí, o que que eu falei? Toda expiação também é uma prova. Que são as provas? Elas são desafios, é igual a prova de escola. A gente está acabando, né, na época do primário, ginásio, terminava o ano, todas aquelas provas para passar para o próximo ano. Então, aquelas provas era para mostrar que você agora já tem mais conhecimento, mais, né, mais, no nosso caso aqui, estaria um pouquinho mais com amor, com mais sabedoria, e a gente passaria para um pouquinho mais evoluído. Então, a prova é para você mostrar que você está desenvolvendo. Isso é uma oportunidade de aprendizado para a evolução moral e espiritual. Então, a gente vai enfrentar desafio, as provas, né, desafios, que atrás das provas que a pessoa escolhe, né, que foi o começo do capítulo que a gente estava conversando. Você vai enfrentar desafios para desenvolver algumas virtudes. Então, se você é uma pessoa irritadíssima, agressiva e violenta, aí você vai desenvolver o quê? Agora mais a paciência e tudo. Então, você vem com esses desafios para desenvolver essas virtudes e superar essas limitações. Você tem limite de paciência. Agora você tem que aumentar, né? Tem que lidar com um parente que te perturba, então você vai ter que ver aquilo ali, dia e noite o aprendizado para você. Seriam provas, né? E qual é o objetivo da prova? O progresso moral e a aproximação com a perfeição divina. Por que eu não coloquei aqui? O que que acontece? A pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? Da primeira que a gente faz, né? Então, Deus impõe a encarnação para o espírito para chegar à perfeição. Perfeição relativa, que a gente não vai chegar à perfeição igual a Deus. E, além disso, também o espírito desenvolve a parte que lhe toca na obra da criação. Nós somos co-criadores do universo. Então, tudo que a gente faz, a gente está criando. Mas esse é o objetivo da encarnação. Aí a gente encarnou. Você vai lá, pegar o caminho, tem que ir para caminhar para ficar na perfeição. Aí vem a 167 que fala: mas qual a finalidade da reencarnação?
E a reencarnação já é expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Porque a gente já vai expiar fatos que aconteceram ao longo das existências, na existência, no caso, e aí qual é a ideia? É fazer o melhoramento seu e, com isso, da humanidade, entendeu? Essas provas têm por fim exercitar a inteligência, paciência, resignação, perdão, humildade, tolerância, amor ao próximo. O objetivo sempre é o amor, tá? E aí, que pediu a evolução moral. Tá, objetivo, progresso moral, isso é prova, né? E vamos lá para a expiação. A expiação já vem de uma causa do passado. Então, aí está o bode expiatório para pagar nossas dívidas. Você tem ligação com o passado. São consequências de ações do passado. Então, é a lei de causa e efeito. Você semeou, você vai colher. É o que Jesus fala, é a lei divina. Lei de causa e efeito, seria a lei da que chamam alguns de atração, tudo é a lei seguinte: você vai semear tudo que você causar, vai ter um efeito. E essa causa, estando numa existência anterior, eu vou sofrer muitos efeitos, às vezes na própria existência, na outra existência, muitas vezes. A dor da expiação é a dor que nós sentimos em função da dor que causamos. Então, eu, por exemplo, aquela história que eu falei ali da mão do cara, do braço. Ele soube, pela história, ele tinha moído o braço de um escravo, numa máquina, com raiva do escravo. E aí ele sentiu aquela dor depois, aquela situação, e ele falou: não, eu quero passar por isso, porque aí, com certeza, fica gravado no seu perispírito e nunca mais você vai enfiar o braço de ninguém por causa de raivinha numa máquina. Então ele quis sentir aquilo, para ele também sentir aquela dor que ele causou, e ao mesmo tempo ele reparou que talvez tivesse até as marcas no perispírito dele, né? Ele repara aquilo. E aí ele teve a benção dele ter trabalhado, um trabalhador direto ali com a causa espírita, ele só não perdeu o braço, perdeu só o dedo. Então, essa dor da expiação, ela é uma dor reparadora, e aí tem uma diferença, que mais quem fala isso é Joana de Anjos. É difícil você ver isso em outros textos, dizendo que a dor da prova, ela promove o espírito. Você passa por uma prova, né? Aí você vai lá, fica viúva quando é nova, aí não tem mais dinheiro para comer, tudo são provas. A expiação, porque também pode, aí que eu falei, toda prova, toda expiação é uma prova, tá? Porque a pessoa está passando por desafios, tá? Qual a diferença? A prova, ela vai te fazer com que você evolua. Só que quando é uma coisa ligada também à sua saúde, tanto, coisa séria, você vê que não tem como mudar. Vem deficiente físico, deficiente mental, vem cego, seja lá o que for. E isso é uma expiação. Aí a pessoa está ali, está apenas reparando, restaurando. Você não usou o teu cérebro de maneira correta, fez um monte de maldade com a tua inteligência, aí você volta com uma deficiência às vezes no cérebro, numa deficiência cognitiva, e a gente não sabe, porque é uma falou, milhares de tipos de encarnação, milhares de desencarnação, a gente nunca sabe, nunca pode dizer que isso é daquilo, mas muitas coisas podem acontecer nesse sentido. Então, é uma das milhares razões e causas que você tem acontecido de nascer dessa maneira. Então, a prova é uma luta, que aí Emmanuel fala, que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação. Na verdade, fica te cutucando, porque senão você fica a vida inteira só, né? Então a gente fala, a gente sabe muito bem, né? Que quando tá tudo muito bom, cara, a gente fica tranquilo. Agora, quando começa a cutucar em você, tem que fazer movimentação, às vezes até para melhorar a sua vida, aí é aquele lance. Você vai ensinar os discípulo preguiçoso, rebelde, que você tem que continuar a estrada, porque o seu objetivo é se edificar espiritualmente. E a expiação é uma pena imposta ao malfeitor, porque de que maneira? Porque a pessoa vai ter que reparar o erro que ela traz. Então, aí no caso aqui que está acontecendo com essa nossa essa Eudoxia, né? Daxa, acho que é isso. Ela está ali numa expiação, já começou um pouco, até que ele comenta ali depois no final da vida lá, que ela já se conscientizou, tinha feito os crimes, e ela também sofreu na erraticidade e aquilo ficou marcado nela. E agora ela está passando por isso, mas o Bezerra fala, nessa existência ela não pega, não sai já com uma consciência. Tá? Então, aqui fala, as provas são avaliações diárias, enquanto a expiação são erros do passado. Então, não seria uma avaliação, a gente não sabe se é diária, mas, por exemplo, você pode estar vivendo uma vida tranquila, 10 anos, como o caso aqui do livro. Até a menina fazer 15 anos. Não era uma vida rica, maravilhosa, tudo muito bom, fizeram a festa, e de repente acontece aquilo ali.
Na verdade, aquilo está acontecendo, essa obsessão, que a gente vai ver a história depois, que eu também não estou lembrando, mas tem a ver com os três, né, no caso, especialmente com o pai e com a filha, mas eles estão tendo a obsessão que está atingindo. E aí eu li rapidamente no começo ali, que a gente já leu outras vezes, que toda obsessão também é considerada como uma prova e expiação. A pessoa passando bem, né? Ali, sendo. Aí, no caso deles que não estão querendo rezar, isso aí já é uma rebeldia, mas agora eles vão começar a ver a situação, já vão ver se levam eles para o centro, né? Que no último capítulo a ideia é levar eles para o centro, para eles poderem começar a fazer as orações. Então, nisso, você vai melhorando o amor, cobrindo a multidão de pecados. Mas a prova pode acontecer, uma prova séria, por exemplo, a pessoa tinha dinheiro, fica pobre. Então, as provas elas vêm para tipo, impulsionar, para que você cresça. Agora, a expiação é em relação ao erro do passado, com certeza. E você vai ter que passar por ela com abnegação, com resignação. Tá tranquilo? Já estamos aqui em 9:02. Então vamos terminar. Depois, se tiver outra dúvida, manda para mim escrito lá no privado, que aí a gente tenta destrinchar na próxima, tá? Carlinha vai fazendo essa oração. Já é 9:02. Já são 9 horas já. Vamos lá. Senhor, Jesus amado, obrigada por essa noite de estudos, de reflexões, de aprendizado, de tão grande aprendizado, que essas letras deste livro não fiquem só nas nossas cabeças, que nós possamos utilizá-las em nossas vidas, assim levando como exemplo os seus passos aqui na Terra, Senhor. Obrigada mais uma vez por esse estudo maravilhoso, que nós estejamos aqui novamente na próxima semana para dar continuidade ao livro de Miranda. Que assim seja, que abençoe a todos nós, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, pronto, mais um capítulo. Semana que vem, talvez a gente faça só um, vamos ver o tamanho, né? Então, terça-feira que vem, estamos juntos. Beijo para todos e até Tchau, tchau, terça. boa noite. Beijo, boa Boa sorte noite. lá na sua Ah, cirurgia. obrigada. Boa Boa noite. noite para todos.